O JM2 fala agora de uma violência que muitas vezes é invisível porque é praticada dentro de casa contra uma pessoa indefesa. Quase 400 denúncias de abuso e agressões contra idosos foram feitas na Defensoria Pública só este ano aqui no Maranhão. Hoje, uma força-tarefa fez o resgate de uma idosa que vivia em condições degradantes aqui em São Luís. A idosa de 94 anos vivia com o único filho nessa casa do bairro Novo Angelim. No meio do monte de objetos acumulados estava a rede em que ela dormia. O caso está sendo investigado por suspeita de abuso financeiro e outros crimes contra ela. O resgate foi feito após denúncias. Foram vizinhos que fizeram a denúncia, mas também é feito pelo Disque Denúncia, Disque 100, demora um pouco para chegar até os órgãos, de defesa, entretanto é um canal também de denúncia. Pelo Estatuto do Idoso, qualquer ação ou omissão que cause morte, dano, sofrimento físico ou psicológico a quem tem mais de 60 anos é violência. Pior é que quase sempre essas atitudes partem de quem tem o dever de proteger. Pessoas do seio familiar que poderiam, por exemplo, protegê-los, cuidar deles, na verdade, na finitude da vida. E o que acontece é que a falta de atenção e a falta de cuidados faz com que muitos idosos vá entrando num ambiente emocional de tristeza, de depressão. Às vezes eles passam a viver num ambiente mais isolado. De janeiro a junho deste ano, foram registrados 399 casos de violência contra idosos na região metropolitana. Os dados são da Defensoria Pública. Entre as situações mais frequentes estão negligência, abuso financeiro, violência psicológica e violência física. Esse promotor de justiça explica que a realidade tende a ser ainda mais cruel do que os números mostram. Existe uma subnotificação, primeiramente em razão da dificuldade, às vezes, de apresentar as denúncias, agora durante a pandemia, porque o idoso ele sempre gosta de vir e contar a história, mas principalmente, a razão principal para que esse número seja subnotificado é porque o idoso ele não reconhece que ele está sendo vítima de uma violência. Existe uma rede de apoio formada por órgãos públicos que atua para fazer a legislação ser respeitada. Além dos crimes específicos existentes no Estatuto, onde a pessoa pratica o crime em razão daquela pessoa ser idosa, são crimes bem especiais, ele também pode vir a responder pelo Código Penal em geral, como, por exemplo, chegar um homicídio, um atentado sexual contra aquele idoso, porque já teve casos. E esses próprios artigos do Código Penal já trazem os agravantes. Cada caso é analisado de acordo com o que psicólogo, assistente social, todo o acompanhamento que a gente faz, a gente identifica. E dentro desse acompanhamento, aí vai para uma casa de acolhida, na rede de apoio, onde depois se direciona qual é a melhor forma de resolver. Aqui em São Luís, esse é um dos locais que recebem idosos vítimas de violência, abandono e exploração. Uma casa de acolhimento temporário com cuidadores, psicólogos, enfermeiros e técnicos. Um lugar em que eles podem se sentir protegidos. A busca é por restabelecer os vínculos deste idoso, desta pessoa idosa, deste ser humano que chega para a gente, que nesse momento está precisando dos serviços públicos, para que a gente consiga, de fato, ou restabelecer o vínculo familiar de uma forma segura, que garanta os direitos dessa pessoa, ou então que a gente faça uma transferência para uma instituição de longa permanência para idosos, que já é um atendimento mais específico. Das 17 pessoas da casa, 15 são idosas. Em média, o período de passagem dura 6 meses. O problema é que na capital são apenas 7 instituições de longa permanência de idosos, antes chamadas de asilos. 2 públicas, 2 filantrópicas e 3 particulares. No estado, de 217 municípios, só 12 contam com pelo menos uma. Ainda com tão poucos abrigos, o apelo é que as denúncias de violência contra quem já se doou tanto pelos outros não deixem de ser feitas. Eu sempre digo que silêncio é cumplicidade. Na medida que você vê uma situação de violência e se cala, você está sendo cúmplice com aquela violência. E a gente precisa não só envelhecer, mas envelhecer bem e ser amparado pela sociedade, viver sem violência, para ter um envelhecimento saudável.